Cuidados Intensivos, um podcast de João Pereira Coutinho. Donald Trump apresenta o seu plano de paz para o conflito entre Israel e o Hamas e eu vou à janela para contemplar os festejos das multidões pró-palestinianas. Finalmente, o fim do genocídio e a retirada das Forças Armadas de Israel. Verdade que lá pelo meio também se exige a libertação dos reféns, o desarmamento do Hamas e o exílio dos seus cabecilhas. Mas o que é isso quando comparado com a prioridade das prioridades? Parar com as matanças, pormenores. Estranhamente não vejo festejos, nem sequer pressões para que o Hamas aceite o plano, salvando o seu povo da barbárie. O silêncio é tão bizarro que uma pessoa até acredita que o genocídio é um assunto secundário. O assunto principal é continuar a luta contra a existência do Estado de Israel, independentemente das consequências para a população inocente. Será possível? Recuso-me a acreditar nesse cinismo e, recusando, fico-me pela pedagogia. Ninguém sabe se o plano de Trump trará a paz eterna ao Médio Oriente, mas no meio das ruínas é a única manifestação de realismo a brotar de uma cabeça reinante. A coexistência entre judeus e árabes pressupõe o fim dos combates, a libertação dos reféns, o desarmamento do Hamas, o exílio ou a amnistia para os terroristas, um governo técnico em Gaza com o melhor da sociedade palestiniana, auxílio internacional, exatamente o que o plano contempla. Não está aqui um futuro Estado palestiniano, é um facto, mas está o início dessa possibilidade que por agora jaz entre cadáveres. Não admira que o plano tenha o apoio dos países árabes mais influentes da vizinhança. Eles sabem que a recusa desta oferta será uma catástrofe para os palestinianos e um brinde para os partidários de um grande Israel. No momento em que escrevo, desconheço se o Hamas aceitará os termos do plano. Mas não tenho dúvidas de que os ativistas pró-palestinianos que desfilam pelo Ocidente despertarão do seu sono temporário, lutando pela implantação da paz. Eleições autárquicas não têm uma leitura nacional. É até abusivo fazê-la. De 4 em 4 anos, lá ouvimos esta ladainha piedosa que todos repetem e em que ninguém acredita. Se falamos de concelhos como Manteigas ou Freixo de Espada à Cinta, concordo. Leituras nacionais são desnecessárias. Quando o assunto mete Lisboa, Sintra, Vila Nova de Gaia, Porto, Cascais, Loures ou Braga, as coisas mudam de figura. Os 2 milhões que lá vivem são suficientemente representativos para termos uma grande sondagem nacional. E se nos ficarmos por Lisboa ou Porto, temos umas mini-legislativas que reverberam para lá das muralhas. Se a AD perder as 2 principais cidades do país, o governo não cai, mas o oxigênio de Luís Montenegro diminui e a oposição, a começar pelo Chega, começará a fazer contas à vida. Como permitir a duração de um governo que nem consegue conquistar os centros urbanos mais importantes? Para o PS, a situação é ainda mais delicada. A liderança de José Luís Carneiro não convence a ala esquerda do partido. Perder o Porto e Lisboa agravará no Largo do Rato a guerra larvar entre fações. O melhor resultado para Montenegro e Carneiro seria dividir os estragos, de preferência com uma vitória de Manuel Pizarro no Porto e de Carlos Moedas na capital. De resto, a segunda pergunta da noite, sobre a fraca implantação autárquica do Chega, terá pouca relevância se o partido vencer em Sintra ou em concelhos relevantes do Algarve, como Portimão. A pergunta decisiva não será quantas câmaras ganhou cada partido, mas sim quais câmaras. É aí e só aí que se decidirá a história política que ficará para os próximos anos. Cuidados Intensivos, um podcast de João Pereira Coutinho.